Olá, boa noite. Está preso um dos principais líderes do tráfico de drogas no estado. Marcelão atuava na Vila Sumaré, que fica na região noroeste da capital. Ele estava foragido desde 2016. Marcelo Christian Batista de Souza foi preso em um galpão de materiais para reciclagem no município de Contagem, na região metropolitana. A Polícia Civil afirma que o homem de 41 anos é um bandido perigoso, com várias condenações, e que estava foragido da justiça. Apesar de comemorar a prisão do homem apontado como um dos principais traficantes do estado de Minas Gerais, a Polícia Civil decidiu não apresentar Marcelão por medidas de segurança. É que em 2001 ele estava preso, foi levado a um hospital e resgatado de lá por comparsas, aqui em Belo Horizonte. Preso novamente em 2013, Marcelão, como é conhecido, recebeu benefício da justiça em 2015 e estava no regime de prisão domiciliar. Mas um novo mandado por tráfico foi emitido contra ele em 2016. Desde então, Marcelo era procurado. As nossas centrais de inteligência identificaram sua localização, ele não reagiu à prisão, que foi uma prisão bastante pontual na região metropolitana. Ele estava num local lá fora da sua residência. Ele alega que ele estava exercendo uma atividade laboral, mas que essa atividade ainda vai ser comprovada ou não, mas de qualquer forma ele tinha uma ordem de prisão expedida em seu desfavor, ele tinha ciência dessa ordem de prisão, estava foragido. Marcelão também é apontado como chefe do tráfico na Vila Sumaré, região noroeste da capital. A polícia suspeita que ele tenha ordenado os ataques a ônibus que foram incendiados na região após a morte de um rapaz durante o confronto com a PM no início desse mês. Como as apurações também evidenciam uma motivação relacionada ao tráfico de drogas, a Polícia Civil não descarta a possibilidade da sua participação, inclusive na coordenação desses ataques. Então, essas investigações com relação aos ataques aos ônibus continuam, mas a Polícia Civil não descarta a sua participação nesses crimes. Essas próprias ações de sequestro, distribuição de drogas, evidenciam que é um indivíduo muito bem articulado no crime e conseguiu, inclusive, passar um bom tempo foragido sem chamar a atenção da justiça. Então, é um indivíduo a ser considerado como os principais criminosos do estado. Sementes de maconha embaladas no Chile e que iriam abastecer o comércio de São Paulo e do sul de Minas foram apreendidas pela Polícia Civil. Foram presas 4 pessoas suspeitas de participar da quadrilha internacional de drogas. Uma operação minuciosa e bem arquitetada, que envolvia o transporte das sementes que vinham do Chile para o Brasil. Essa quadrilha estava sendo monitorada há tempos, conseguimos abordar um ônibus no qual havia um indivíduo com drogas dentro desse ônibus, trazendo, porque essa droga ela vinha do Chile até a cidade de São Paulo e no qual alimentava o sul de Minas. Já em terras brasileiras, os traficantes se organizavam no centro de São Paulo. Ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, os produtos que eram vendidos são todos relacionados à maconha, desde as sementes até os bonés com o símbolo da erva. Uma estratégia agressiva de divulgação desses materiais, com banners, nomes, sítios eletrônicos, redes de relacionamento, WhatsApp. Eles traziam essas sementes, eles simplesmente divulgavam isso para venda aos usuários de drogas e distribuída essa semente de drogas, eles fomentavam não só o tráfico de drogas, como também o consumo das drogas por eles vendidas, se utilizando inclusive da estrutura dos Correios para essa distribuição em território nacional. Um desses kits com as sementes e o modo de cultivo foi parar no ano passado em Bom Repouso, na região de Cambuí. A Polícia Civil começou então a investigar o caso, até descobrir onde a empresa operava. Foi aí que no último sábado eles iniciaram uma operação que levou os policiais até a capital paulista. A Polícia Civil então se dividiu em 2 equipes. Uma foi até a capital paulista, na casa dos suspeitos e também na loja, onde foi arrecadado todo esse material. A segunda equipe se dirigiu até a divisa entre o estado do Paraná e de São Paulo. E lá eles conseguiram arrecadar cerca de R$80 mil em sementes de maconha. Vamos continuar na investigação, vamos compartilhar essa informação com a Polícia Federal, para ver se a gente consegue identificar mais células vindo do Chile. As informações que nós temos, que essas drogas estão sendo enviadas para o Brasil inteiro.
Um rapaz que tentou roubar uma pulseirinha nessa manhã no centro de BH quase foi linchado por populares quando tentava fugir de ônibus. A equipe formada pelo repórter Daniel Ferreira, o auxiliar Maurício Eustáquio e o cinegrafista Raimundo Ferreira flagrou toda a confusão. Veja agora com exclusividade aqui no Jornal da Alterosa. Tumulto, confusão e pancadaria. Populares tentaram linchar este homem de camisa branca que teria assaltado uma pessoa na Avenida Amazonas, no centro da capital. Richard Lins Alves, de 22 anos, foi tirado à força de dentro do ônibus e teve a blusa rasgada. Um homem abordou um motorista que estava parado no sinal e roubou esta pulseirinha. Depois o bandido tentou fugir para aquele ponto de ônibus ali, ó, e depois tentou embarcar no veículo, mas foi impedido pelos populares. O suposto bandido, que foi reconhecido pela vítima, ainda tentou fugir em direção à Praça 7, mas acabou preso pela PM. Eu estava fechando o vidro e foi meter a mão dentro do vidro e foi arrancou a minha pulseirinha. Eu comecei a descer do carro, comecei a gritar. Vieram uns 10 me acompanhando até aqui, pegamos ele dentro do ônibus. Foi preso o principal suspeito de ter matado um agente penitenciário na Vila Semig, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo a polícia, ele já tem envolvimento com vários assassinatos e é conhecido por aterrorizar moradores. Paulo Henrique Moraes é conhecido como Parabala e é apontado pela Polícia Militar como um dos homens mais perigosos da região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a PM, ele faz parte de uma quadrilha que disputa ponto de tráfico de drogas no Barreiro, em BH, e na cidade de Ibirité. Segundo a polícia, ele atua principalmente na Vila Semig e costuma aterrorizar os moradores. Paulo também é suspeito de pelo menos 6 homicídios, entre eles o do agente penitenciário Valnei Salvo Costa, que foi morto com 13 tiros no dia 12 de março, dentro da casa da namorada dele na Vila Semig. Paulo foi preso no bairro Vista Alegre, em Ibirité, com uma pistola de 9 milímetros e munição de diversos calibres. O agente penitenciário que matou um jovem a tiros no fim de semana em São Lourenço, no sul de Minas, se apresentou à polícia. Ele não foi preso e vai continuar trabalhando normalmente. Micael Willen de Souza Bertão, de 28 anos, se entregou na delegacia de São Lourenço. Ele prestou depoimento por 2 horas. Segundo a polícia, ele não foi preso e vai continuar trabalhando normalmente. O agente penitenciário foi flagrado atirando 2 vezes contra Júlio César Cândido Pereira, de 25 anos. A vítima morreu a caminho do hospital. Segundo a polícia, Júlio César havia ameaçado Michael com um facão antes do crime. Eles já teriam discutido no ano passado durante um rodeio em Carmo de Minas. Após o crime que aconteceu no último final de semana, Michael fugiu. A Secretaria de Administração Prisional informou que vai esperar a conclusão do inquérito para definir as medidas que vão ser tomadas contra o agente. E esclareceu que os agentes têm autorização para portar arma mesmo fora do horário de trabalho. Um jovem deu trabalho para a polícia em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas. Ele estava embriagado, atropelou 3 pessoas, desacatou os policiais e ainda cuspiu em um militar. O jovem de 24 anos está alterado. Ele reclama da abordagem da Polícia Militar enquanto é algemado. Tem algum hematoma? Não tem hematoma. Não tem hematoma. Não tem hematoma, não. O homem chega a cuspir nos policiais. Cuspiu na cara, não, hein? Bate! Quero ver você bater! Segundo a Polícia Militar, ele foi detido em Carmo do Rio Claro. O jovem é suspeito de atropelar 3 pessoas no último final de semana após sair de uma festa da cidade. Ele ainda xinga os militares ao ser conduzido para a viatura. Bate, ladrão! Bate, otário! Alan Santos Amâncio foi autuado por dirigir sob efeito de álcool, omissão de socorro e desacato. O atropelamento foi registrado na noite do último sábado. Segundo a polícia, ele já tem passagens por dirigir embriagado. Ele teve a carteira de habilitação suspensa.
Nós só quer que você colabore, ô cidadão. Ninguém quer te bater, nós só quer fazer nosso trabalho. Eu sou um cidadão comum. Então comporta, cidadão. A coordenadora da maternidade do Hospital Odete Valadares, em Belo Horizonte, foi afastada da função depois que um vídeo foi divulgado mostrando formigas atacando os recém-nascidos. Depois da denúncia da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais, os bebês foram transferidos de leitos. Mas as mães denunciam que o problema não foi resolvido e formigas e agora baratas voltaram a aparecer no CTI neonatal. O vídeo é de cortar o coração. Bebês que estão internados no CTI da maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte, estão cobertos de formigas. Os insetos passam em incubadoras, sondas de oxigênio e até no rostinho das crianças. As imagens foram feitas por funcionários da unidade. A filha de Cleudiana tem 3 meses de vida e está internada no hospital desde que nasceu por causa de complicações pós-parto. Muito preocupada e as técnicas muito preocupadas. Eu já vi técnica chorando porque trocou o berço, trocou a incubadora, tirou todas as formiguinhas e botou o bebê. De tarde teve que trocar de novo porque tinha mais formiguinhas de novo. E não são só as formigas. De acordo com algumas mães que estão com os filhos internados aqui no hospital, há também baratas em berçários. A FEMIG informou que a direção da maternidade está tomando todas as providências para eliminar esses insetos. Apesar da polêmica envolvendo a maternidade, este médico infectologista tranquiliza as mães. Obviamente, não é adequado nós temos insetos, seja ele de qual natureza for, circulando nesses setores. Mas, relacioná-los à infecção, nós não temos nenhum tipo de literatura que estabeleça esse tipo de relação. Uma mulher que se passava por biomédica foi presa em Divinópolis, no centro-oeste do estado. Segundo a Polícia Civil, ela chegava a prescrever remédios e várias pessoas foram parar no hospital depois de procedimentos estéticos. A Polícia Civil passou a investigar o caso depois que 4 clientes da falsa biomédica procuraram a delegacia. Contaram que foram submetidos a tratamentos estéticos e desses tratamentos não surtiram efeito. Carla Aparecida de Almeida, de 46 anos, se apresentava como habilitada em cosmetologia, com pós-graduação em biomedicina estética e especialização internacional. Mas, para a polícia, Carla não apresentou nenhum certificado de formação na área de estética. Carla foi presa em flagrante dentro de uma clínica de estética no bairro São José, aqui em Divinópolis. A polícia chegou no momento em que ela fazia mais um atendimento se passando por biomédica, e enquanto outro paciente aguardava na sala de espera. A polícia descobriu que várias pessoas atendidas pela falsa biomédica foram parar no hospital por causa de complicações causadas pelos procedimentos. Com ela foram encontrados soro fisiológico, flaconetes de soro e que ela utilizava para aplicar como se fosse toxina botulínica. Com isso, a aplicação do soro fisiológico não surtia nenhum efeito. Além disso, ela também fazia procedimento denominado escleroterapia, que é conhecido como queima de varizes, vasos, e também da mesma forma não surtia nenhum efeito. Na clínica em que Carla trabalhava, a polícia também apreendeu vários materiais que comprovam que ela atuava como biomédica. Nós encontramos receituário com a assinatura dela, prescrição de medicamentos, com a assinatura dela, constando também o CRBM, o registro no Conselho Regional de Biomedicina. Ela negou que estaria fazendo esses procedimentos e disse ser apenas esteticista. Carla está no presídio Floramar, em Divinópolis. O inquérito já foi enviado à Justiça. A falsa biomédica vai responder por 3 crimes. Pela falsidade ideológica, pelo estelionato, pelo exercício ilegal da medicina. Uma família de Santa Luzia está desesperada à procura de uma adolescente de 17 anos. Esther Ferreira da Conceição foi vista pela última vez na sexta-feira passada. De acordo com a polícia, a adolescente tem problemas mentais e faz uso de 3 fortes medicamentos psiquiátricos. Quem tiver informações sobre o paradeiro da jovem pode ligar para 0800 28 28 197.
Agora é hora de se informar sobre o tempo. Veja a previsão para amanhã em todo o estado. O sol predomina em todas as regiões mineiras. O ar seco dificulta a formação de nuvens, mas os ventos vindos do litoral podem causar pancadas de chuva isoladas em algumas áreas. A umidade do ar fica em torno dos 35% aqui na capital, que terá mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Perdigão, a temperatura vai de 16 a 29, de 22 a 32 graus em Delta. Fica entre 18 e 30 em Lavras. E em Sete Lagoas, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Alunos da Escola Estadual Flávio dos Santos, que fica no bairro Concórdia, na região leste da capital, fizeram uma manifestação hoje pela manhã, pedindo melhores condições para eles e para os professores. A repórter Etel Correia acompanhou a movimentação. São alunos do ensino fundamental e do ensino médio que dizem que está faltando tudo lá dentro. Por isso, eles fecharam aqui a rua. O protesto está sendo monitorado pela Polícia Militar, que não deixou que eles fechassem a Cristiano Machado. Mas eles estão aí, olha, com cartazes, com várias frases em apoio aos professores. Segundo eles, não há condições nem dos professores trabalharem, nem deles. Falta banheiro, falta água e até merenda. A gente quer fazer alguns projetos e a gente não tem como, porque não tem verba para a gente poder ajudar a gente na escola. Choveu outro dia, a escola inundou a parte de baixo dela. Ninguém lá de baixo conseguiu estudar porque inundou tudo. Isso é uma coisa que prejudica muito quem é do terceiro, porque é o seguinte, esse ano tem Enem. Os professores fazem de tudo para apoiar a gente no Enem, para poder passar alguma revisão. Se a gente não tiver eles com a gente, como que a gente vai passar? Nem todo mundo tem dinheiro para pagar um cursinho. O protesto é válido, tá? Eu concordo sim, tá muito bom e tem que fazer mesmo. Eles têm direito de manifestar a loja, mas tem que dar um jeito de parar o trânsito todinho para isso, aí complica. Mas eles têm direito, né? Só que deveriam fazer de uma forma que não atrapalhasse. Eu tenho 10 minutos para estar lá no contorno, não vou conseguir chegar. A Secretaria de Estado de Educação informou que na semana passada foi liberada a primeira parcela dos recursos para a alimentação. O governo do estado também repassou um aporte para complementar o recurso para os alunos e o custeio da alimentação dos servidores que trabalham nas escolas. Esses recursos federais serão repassados para essa unidade nos próximos dias. Em relação ao dinheiro de manutenção e custeio, foi repassado este ano, até o momento, R$ 2.000 para a escola. E voltamos já, vamos sortear ingressos para o Centro de Arte Contemporânea Iotim. E você vai ver também como funciona uma refinaria. Você já visitou o Inhotim em Brumadinho? Vale a pena, viu? É o maior museu a céu aberto do mundo. E vamos sortear um par de convites. Para participar, basta ligar para 3209-0966, código 31. O Inhotim tem 140 hectares de área, o equivalente a 200 campos de futebol. As obras são incríveis. Vale lembrar que o visitante precisa apresentar o cartão de vacina, comprovando que já foi imunizado contra a febre amarela há no mínimo 10 dias. Quer visitar? Então participe. A nossa produção vai entrar em contato com um ganhador. Boa sorte! A refinaria Gabriel Passos funciona há 50 anos em Betim, na região metropolitana da capital. Hoje, pela primeira vez, a Petrobras abriu as portas do complexo para a imprensa. E vamos te mostrar como é o processo de refino do petróleo e produção de combustíveis. Claro que a gente também tentou entender por que a gasolina está tão cara nos postos. Aqui trabalham 1.870 pessoas. O petróleo chega à refinaria por meio de oleodutos que são tubulações fechadas. O produto vem do Rio de Janeiro. Ele chega petróleo, cai em tanques de petróleo, Maracanã, tá? E depois vai para as unidades.
Essas unidades, a principal dela, que é a primeira, são as unidades de destilação. Dessas unidades de destilação vai produzir diversos componentes, diversas correntes intermediárias que vão para as unidades secundárias de processo. Essas unidades secundárias de processo vão produzir, que é o craqueamento, vão produzir gás de cozinha, gasolina, tá? Óleo diesel, querosene. E tem as últimas unidades, que são as unidades de tratamento, onde que prioritariamente vão tirar o enxofre dessas correntes. São nesses equipamentos que o enxofre da gasolina é retirado. Em seguida, o combustível já está pronto para ser destinado às distribuidoras. Antes o teste de qualidade. Aqui funciona o laboratório de combustível. 40 funcionários fazem 400 análises por dia. Aqui é o coração da refinaria. Nesta sala de controle, nada escapa dos olhares atentos dos 80 funcionários, que se dividem em 3 turnos. Há câmeras espalhadas por todo lado. Os tanques são monitorados por painéis de controle. Vapor, eletricidade, temperatura e água. Daqui eles controlam partidas e paradas de bombas e acendimentos de caldeiras. Além da comunicação com os operadores de campo. Então essa comunicação sempre deve ser feita, né, de modo efetivo, para permitir a operação adequada das unidades. Os combustíveis produzidos em Betim abastecem 52% dos veículos movidos a diesel e 66% dos movidos a gasolina de Minas Gerais. Gasolina e diesel representam 86% da produção da unidade. A REGAP ela tem uma capacidade instalada para atender além dessa demanda total do Estado. No entanto, em função de questões de otimização e logística da companhia como um todo, ela atende apenas esse percentual do mercado do Estado de Minas Gerais. A Petrobras deve investir neste ano quase 150 milhões de reais na refinaria, recurso que vai garantir melhorias na estrutura da REGAP. A expectativa é de contratar mais funcionários. Os mineiros acompanham este crescimento, mas fica a pergunta: por que mesmo com a refinaria instalada em nosso estado, o combustível custa tão caro para o motorista? Caríssimo e ninguém entende por que a gasolina está esse preço. Parece que ontem teve um outro aumento, né? Então realmente está pesando no bolso do brasileiro. O valor que a Petrobras recebe de remuneração em 1 litro de gasolina ou de diesel é praticamente 1/3 do preço final da gasolina ou do diesel no mercado local. Essa diferença aí, que é substancial, 2/3, é devido exatamente a particularidades do sistema tributário e da remuneração das companhias que vendem o produto do Estado. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!